houve um desenvolvimento desde o sânscrito chamado de védico, né, que era usado no Rig Veda inicialmente, até o sânscrito que é chamado de clássico, houve um desenvolvimento grande, né? Só que a partir do clássico, ele não foi feito mais nenhum tipo de modificação. Por isso é que o Panini também ele é exaltado como um grande gramático por causa disso. Eu não sei... Tem alguém que conheça francês, que conheça com profundidade francês, não? Aí no grupo? Eu não conheço. Não. Por isso que eu estou perguntando. Eu acho, olha só, hein? Eu acho, pelo pouco que eu conheço de francês, que o francês nunca sofreu modificação. Eu digo assim, uma reforma. Entendeu? Como fizeram com o português recentemente. Vocês viram? Tiraram trema, tiraram uma opção de coisa. Na minha opinião, fizeram bobagem. Eu acho um troço complicado. Eu, quando vou escrever, por exemplo, até hoje, eu escrevo com trema. Porque não faz o menor sentido escrever sem trema. E às vezes eu fico brigando até com o computador. Quando eu vejo, a porcaria do computador está atualizado com um troço que é reforma de língua. Mas não faz sentido fazer uma reforma numa língua. Faz uma reforma quando você precisa fazer reforma. Não é você simplesmente vamos mexer em alguma coisa para dizer que houve uma mudança. Não, faz sentido. Existe até acento diferencial em palavras. Como é que você separa o pelo de pelagem, de pele, do pelo preposição? Entendeu? Tinha um acento diferencial que foi removido. Entendeu? Então agora fica uma loucura. Aí eu me coloco no lugar do estrangeiro, que eu estou aprendendo português, cara. Porra, o estrangeiro é uma loucura um troço desse, cara. O cara fala mesmo como é que se diferencia. Não sei, cara. Não. Tem que saber. Porra, isso não existe. Então, eu acho que não deveria ter havido essa reforma no português, mas, enfim, eu acho que o francês não teve reforma. E aí a questão toda do Panini é que ele, quando fez esse trabalho de mudança do sânscrito védico para o clássico, ele fez de forma tão bem feita que, tá aí há milênios, cara, a mesma língua, sem mudança. A única diferença é vocabulário, de você colocar vocabulário, tá? E o Panini, agora falando um pouquinho sobre ele, ele escreveu um tratado de sânscrito chamado Ashtadhyayi. Esse Ashta significa 8, né? Então seria um tratado de 8 capítulos, né? E cada capítulo desse foi dividido em 4 partes, que são chamados de pada, né? Para nós do yoga, pada pode ser pé ou perna, a palavra pada. E aí, nesse contexto de idioma, de organização, até do próprio estilo literário que o Patanjali usou, pada seria capítulo ou etapa, tá? Já não é traduzido como pé ou perna, mas dessa maneira. Eu gosto de fazer esse tipo de correlação do sânscrito para vocês verem como é que a linguagem é simbólica e que, dependendo do contexto, ela permite você fazer traduções bem diferentes. Então, esse tratado do Panini, realmente ele deu um desenvolvimento muito grande, né, no idioma. E aí o que se trabalha muito realmente é o vocabulário, né? Esse trabalho foi feito entre os séculos 5 e 4 a.C., que foi mais ou menos, né, no período que Buda teve na Terra. Buda é do século 4 a.C. Então, ele também escreveu no estilo de sutra. Eu não sei se vocês já viram os sutras de Patanjali, mas os sutras de Patanjali, essa linguagem sutra, é um estilo literário de condensação. Então, são aforismos que vão condensando toda uma ideia, né, em poucas palavras. E aí o que acontece é que você precisa ter comentadores do trabalho para poder ajudar você a entender do que se trata, né? Porque às vezes fica realmente inteligível. Você fala assim, cara, não estou entendendo o que esse cara está querendo dizer. E aí, você estudando os comentários, ajuda a lançar luz ali no estudo que você está fazendo. E Patanjali, ele também escreveu um tratado chamado Mahabhasha, no século II a.C. Ele escreveu esse trabalho. Patanjali, ele tem um trabalho de medicina, tem um trabalho de sânscrito, tem um trabalho de yoga.
Ele foi um cara realmente que... Vocês sabem por que do nome Patanjali, não? Não Sim, lembro. Não lembra? Olha só, Patanjali é o seguinte, é Pat, P-A-T, que é o verbo cair, e Anjali. Anjali significa prece, oração. Então, o que se fala é o seguinte, a mãe de Patanjali, ela tinha muita vontade de ter um filho, mas não conseguia engravidar. E aí ela fazia muita oração, era muito devota a Deus. E aí ela também não queria um filho qualquer. Ela queria um filho que pudesse ajudar o mundo. Tá? Depois dela orar muito, rezar muito, pedir muito a Deus um filho, apareceu Patanjali. Então, esse nome, Patanjali, é aquele que caiu através da prece. De tanto que fizeram oração para ele, ele terminou aparecendo, terminou vindo. Por isso o nome Patanjali. Uau. Então, você vê que o cara fez jus à coisa toda, porque você vê, ele foi para 3 áreas do saber, né? Foi a língua, o yoga e a medicina ayurvédica, né? Então, escreveu três tratados. O que mais se destacou foi exatamente com o yoga, né? Foi o que mais se destacou. O trabalho dele com a Ayurveda e com o Sânscrito não é tão, assim, não teve tanta relevância, né? Porque tinha gente muito boa também trabalhando e deixou grande contribuição aí nessas 2 áreas. Então, depois do Panini, houve também um pessoal que fez uma organização no Sânscrito, né, em termos para ajudar a explicar o trabalho dele, o estudo dele. Né? Então, tem um cara chamado Batodi, que é muito bom, cara, um grande gramático também. Então, eles fizeram obras para poder ajudar a ter uma compreensão melhor dos sutras de Panini, né? Os sutras que ele elaborou com o trabalho dele de Sânscrito.